Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui. A gente vai começar o assunto de árvores, estrutura de dados. Vamos lá. Vamos apresentar rapidamente aqui o que a gente vai falar a partir desses vídeos aqui. São os conceitos sobre árvore binária, né? Percurso em árvore, alguns tipos especiais de árvores e os algoritmos de inserção, remoção e busca nessa estrutura de dados nova. Vamos lá. Uma árvore é uma estrutura hierárquica, né? É uma estrutura que a gente enxerga um nó pai e um nó filho, né? Elementos como pais e filhos. Então, o nó X tem um nó filho chamado Y aqui. Caracteriza uma relação hierárquica entre os seus elementos e chamaremos esses elementos de nós ou itens da árvore. Um nó que não tem pai é um nó chamado nó raiz. E um nó que não tem filho é um nó chamado nó folha, folha da árvore. Então a raiz é o ponto inicial da estrutura e a folha é o ponto final da estrutura, né? Abaixo da folha não tem mais ninguém. Posso ter várias folhas, mas eu posso ter nessa árvore que a gente chama de árvore enraizada, a gente tem apenas uma raiz. Bom, então tem uma definição formal do que é uma árvore, né? Um conjunto de finito de um ou mais nós, tais que existe um nó especial chamado raiz, os demais nós formam M maior que zero conjuntos, S1 até Sm, esses conjuntos são todos disjuntos, ou seja, não tem intersecção entre eles, né? Cada Si é chamado de subárvore, então subárvore de T. Né? Outra definição aqui, altura. A altura é o número de nós do caminho da raiz até a folha. Assim. Então, aqui eu tenho altura 5. 1, 2, 3, 4, 5. A raiz desse cara até a folha, na verdade, até a folha mais distante. Né? Então, aqui é uma folha, D é uma folha dessa árvore, mas o caminho mais distante da raiz até a folha mais distante é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Altura 5 dessa árvore. Árvores binárias. Uma árvore binária é aquela árvore que tem apenas, quer dizer, tem no máximo 2 filhos. Ele pode ter nenhum filho, pode ter um filho ou pode ter 2 filhos. Nesse caso aqui, ó, uma folha não tem nenhum filho. Esse nó aqui tem apenas um filho, mas tem no máximo 2 filhos. Então, uma árvore binária. E a gente chama o filho de filho esquerdo, um filho de filho direito. Então, a nossa classe nó vão ter algumas definições aqui. Vai ter o dado, vai ter o nó esquerdo e o nó direito. E a gente vai criar os construtores para essa classe nó. Então, vamos lá no Eclipse aqui. Lá no programa principal, eu já vou criar a nossa árvore aqui, né? Então, a nossa classe árvore recebe new árvore. Opa, árvore. A classe árvore não existe. Então, você vem aqui no Eclipse aqui, ele já sugere alguma coisa aqui para criar a classe árvore. Então, você já manda criar a classe árvore. E aí a gente vai ter um nó, que vai ser a raiz da nossa árvore. A classe nó também não existe. Né? Então, você dá um Ctrl 1 no Eclipse, ele sugere para você criar a classe nó aqui. Na verdade, ele importou de uma aula 2, mas eu não quero importar aqui. Eu quero criar uma classe nó, então. Vamos dar um Ctrl 1, create uma classe nó aqui. Vou criar uma classe nó, que agora o nosso nó não vai ser o nó da lista encadeada, vai ser o nó da árvore. E o nó da árvore, eu vou deixar público para facilitar nossos algoritmos, tá? Public int dado, public nó esquerdo e nó direito. Bom, eu vou criar um construtor público. Esse construtor público vai inicializar os dados internos do nosso nó. Então, eu vou inicializar o dado com 0, o esquerdo com nulo
com 0 aqui, esquerdo com nulo, e o direito com nulo. Maravilha. E aí eu vou criar um outro construtor, que é um construtor, esse é o construtor padrão, que não vai receber parâmetro nenhum, e ele vai inicializar com 0 o dado, e um construtor que a gente chama de construtor cópia. Opa. Copia aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar um construtor cópia, que eu vou passar um valor que vai inicializar esse valor dado aqui, mas o valor dado que está dentro desta classe, né? Apontado pelo ponteiro diz. Ok? Vou minimizar aqui para facilitar a visualização. Então tem um nó dado, esquerdo, direito. Eu vou deixar público. Agora eu não vou criar os getters e os setters. Vou acessar direto esses campos. Como é uma estrutura de dados, eu não preciso ficar criando getters e setters. Eu posso deixar tudo público aqui, né? Não é um objeto de negócios, tal. Vou deixar público aqui. Nossa árvore vai ter um nó raiz. E eu vou ter o construtor da classe árvore, que vai inicializar a raiz com perfeito. Então, já temos a nossa raiz, nosso nó, que tem um ponteiro para a esquerda e uma referência para a direita, um dado, que é um valor inteiro. Nossa árvore, que vai ter a estrutura que vai ter as operações de inserção, remoção, busca e mostrar os elementos da árvore. E por aqui a gente vai fazer todas as operações de manipulação desses dados dentro da árvore. Tá? E vamos continuar aqui, né? Nossa representação vai ser assim. Vou ter a raiz que vai apontar para um elemento que está no início dessa estrutura. E aí eu vou ter um campo dado dentro dessa raiz, um campo esquerdo e um campo direito. Esse quadradinho aqui é o nosso nó, que tem 3 campos aqui, né? O nó dado, o nó esquerdo e o nó direito. A esquerda tem um nó dado, que tem um esquerdo e tem um direito. O esquerdo e o direito aponta para nulo, né? E esse outro dado aqui tem um esquerdo e um direito. Cada um, respectivamente, aponta para outros nós. Então, a raiz aponta para uma subárvore que tem um tamanho com um nó só. E uma outra subárvore que tem 3 elementos aqui. Ó, tá? Então, a gente vai enxergar dessa maneira nossas árvores. Uma árvore é dita binária de busca. Se dado nó P, né, o dado que está em P, qualquer P, né, qualquer dado que está aqui nessa árvore, qualquer nó, né? Se eu tiver filho esquerdo, o elemento que está à esquerda é menor do que o dado que está em P. E o elemento que está à direita é maior. Por exemplo, todos os elementos à esquerda de 35 são menores que 35. Todos os elementos à esquerda de 14 são menores que 14. Todos os elementos à direita de 14 são maiores que 14. Todos os elementos à direita de 35 são maiores que 35. Então, 37 é maior que 35, por exemplo. 80 é maior que 35. Os elementos à esquerda de 80, 48 e 37 são menores que 80. E o elemento à direita de 80 é maior do que 80. Então, vamos falar de um percurso. Vamos falar de percurso. Existem 3 tipos de percurso. Percurso que é uma visita, né, a cada um dos nós da árvore, né? Existe o percurso pré-ordem, em ordem e pós-ordem. 3 percursos. Tá? O pré-ordem, ele visita primeiro a raiz, depois eu visito a subárvore esquerda, depois eu visito a subárvore direita. Então, esse aqui é um percurso recursivo. Então, ele verifica se o nó P é diferente de nulo, ele visita primeiro a raiz, depois, na sequência aqui, ele visita a subárvore esquerda e visita a subárvore direita. Vou fazer esse percurso já, e o nosso vídeo já está ficando longo, né?
eu vou fazer o percurso, então public void pré-ordem, que eu passo um nó P, que eu vou passar de algum... Vou deixar esse percurso aqui como privado, tá? Privado. E, primeiro, eu tenho que verificar se o nó P é diferente de nulo, porque eu quero imprimir o dado que está em P. Então, eu vou imprimir o dado que está em P se ele for diferente de nulo. Então, imagine que eu passo a raiz aqui da árvore. P está apontando para a raiz. Se o P for diferente de nulo, quer dizer que eu tenho algum elemento sendo apontado pela raiz. Então, eu posso mostrar o dado que está em P. O P dado. P.dado. O campo dado que está em P. Certo? Uma vez que eu mostrei, eu posso ter elementos à esquerda e elementos à direita. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu olhar se eu tenho o elemento à esquerda, eu vou chamar recursivamente a função pré-ordem e eu vou mandar ele visitar a raiz da subárvore esquerda, né? Então ele vai passar PESC aqui, ó. Se PESC for diferente de nulo, então ele imprime PESC. Se esse PESC tiver filho esquerdo, então ele vai chamar para o filho esquerdo e vai fazendo essa chamada aqui. Vai para o esquerdo, 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 e assim por diante. Quando não tiver mais esquerdo, né, eu posso também fazer uma visita em pré-ordem para o subnó, a subárvore direita, né, a raiz da subárvore direita. Então ele vem aqui e verifica se está nulo. Se tiver, ele volta, né, não tem mais esquerdo, e ele vai para a subárvore direita. Se não tiver, se ele for uma folha, não vai ter nem esquerdo nem direito, e aí ele volta para a chamada do pai dele. Bom, por enquanto é isso. Estamos no meio do desenvolvimento da árvore aqui, ainda a gente não fez nenhuma inserção. Por enquanto eu fiz um método privado que vai imprimir uma árvore em pré-ordem. Eu posso até criar um método imprimir aqui, ó, void imprimir ou mostrar, né, mostrar a árvore, e eu posso imprimir ela em pré-ordem aqui, ó, pré-ordem. Para eu mostrar a árvore em pré-ordem, eu vou passar a raiz da árvore e ela vai visitar todos os elementos da árvore, tá? Temos mais coisas para fazer, precisamos inserir elementos nessa árvore. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.